Pessoal, vamos falar sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Ele está sendo julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Existe toda uma tática utilizada pela defesa do ex-presidente e especialistas em direito penal avaliam que Bolsonaro busca reduzir as penas de uma possível condenação, apelando para o argumento de que ataques às urnas foram fruto de retórica e não configuram tentativa de golpe de Estado. A retórica, essa palavra, é usada para minimizar os ataques. No depoimento, marcado por esse tom comedido, né? A gente está revendo algumas imagens aí. Nessa terça-feira ocorreu o depoimento do Bolsonaro. Ele tentou minimizar as acusações de que liderou tentativa de golpe de Estado e tratou como retórica os ataques às urnas eletrônicas. Bolsonaro busca convencer o Supremo de que conversar sobre golpe não é crime. E aí, professora, essa retórica, né? Foi só retórica mesmo, com as informações que a gente tem? Veja, não cabe a mim fazer aqui o julgamento que cabe ao STF, né? Não me colocaria, não ousaria me colocar nesta posição. Mas certo é que o que a gente consegue observar desse depoimento, né, é que a defesa técnica, me parece, buscando ali se colocar no passo em que se separe o que seriam atos preparatórios para a eventual realização de um delito. Então, a gente conversou se era possível, a gente avaliou, a gente estudou a Constituição, né? No depoimento, o Bolsonaro repete muito que eles estavam buscando uma saída constitucional, que eles estavam lendo a Constituição, né? Como se fosse um grupo de estudos. É até um pouco engraçado de ouvir, né, o depoimento indo para esse espaço em alguns momentos. Para separar isso do que seria a tentativa propriamente dita, né? Nós temos um caminho a ser percorrido no intercrime, sempre que a gente vai avaliar a existência efetiva de uma conduta criminosa ou não, e eles puxam então para esse espaço anterior, dizendo que não houve tentativa, porque o crime ele é de tentativa por uma razão muito óbvia, né? Se há uma ruptura com o Estado Democrático de Direito, não tem mais judiciário para julgar, as pessoas que efetivamente lograram êxito no golpe não vão ser julgadas pelo golpe que elas mesmas realizaram. Então o crime é um crime de tentativa, mas eles tentam, na construção retórica, para usar a expressão que eles utilizam, né, puxar esse delito para o interior e dizer que eles estavam ali em atos preparatórios, né, em conversas iniciais, em estudos, e que jamais foi tomada qualquer ação para o início efetivo dessa tentativa. Ô Sakamoto, e aí, retórica? Não, é claro que aí falando, até analisando o termo retórica, né? O presidente Bolsonaro chama crime de retórica. Fala, olha, mas essa é minha retórica, né? Esse é meu crime. Esse é meu crime. Troca a palavra retórica por crimes que ele vai cometendo. Era só minha retórica, meu jeitinho de falar. Mas pelo amor de Deus, toma vergonha. Sabe? Que mané jeitinho de falar. É meu jeito de falar. O jeito de falar do presidente Bolsonaro... Tudo bem, o pessoal vai falar um jeito espontâneo, não nego. Nisso ele tem o mérito dele, é um jeito espontâneo, um jeito mais transparente, sincero e tal. Mas muitas vezes o que ele chama de retórica são crimes que ele vai cometendo no meio do caminho e isso justifica pela sua espontaneidade ou por qualquer outra coisa. A retórica, quando ele disse que a deputada Maria do Rosário era tão feia que não merecia ser estuprada. Mas ela isso, mas ela aquilo. Quem bota um mais nisso é porque apoia o que ele falou. Porque concordo com o que ele falou. Cheio de gente fazendo comentário em rede social, em portal, falando, mas isso aqui lá justifica. Não se justifica isso, não tem justificativa. Não tem justificativa. Era minha retórica só quando eu criticava o isolamento social durante a Covid-19, a retórica. Gente, 700 mil mortos, está na conta dele também. Pelo amor de Deus. É retórica quando eu estava falando de golpe de planejamento, de coisas, que nas críticas à urna eletrônica, as ações que tinham que ser feitas para tentar reverter o resultado eleitoral. Gente, pelo amor de Deus, não tem possibilidade. Você sabe o que a pessoa que perdeu a eleição faz? Tem duas opções. Ou a pessoa entra na justiça e fala, com recontagem de voto, né? Vamos fazer uma recontagem de voto. E não foi... O PL teve a pachorra de mover uma ação que não era recontagem de voto. Ele estava pedindo cancelamento das urnas onde o Bolsonaro tinha perdido, mas só no segundo turno. Porque no primeiro turno, as mesmas urnas elegeram uma bancada recorde para o PL. E aí o que acontece? Aí o TSE falou, tá bom, então pede, refaz o pedido, bora reverter tudo no primeiro e segundo turno. Aí o Valdemar, não.
Aí não. Aí não, porque vai causar problema para ele. Ele saiu com um fundo partidário eleitoral do tamanho de uma montanha. Aí tomou uma multa de 22 milhões que o Bolsonaro até falou, isso causou problemas para o PL. E saiu barato ainda. Né? Então, o que acontece? O que o Bolsonaro chama de retórica são crimes que ele foi cometendo ao longo do tempo. Só que o que acontece? A gente ele conta com o fato do tempo, do esquecimento, para o pessoal ir passando pano, não. Sabe, eu deixar disso brasileira? Não, deixa pra lá, deixa quieto. Aí vem vem também uma nova retórica dele, que é a reconciliação, é a pacificação. O que é pacificação? É a forma que ele está chamando impunidade. Ele quer impunidade. Ele está chamando pacificação de impunidade. Então, no meu ver, você está sendo duro com o ex-presidente. Não. O Brasil precisa, em algum momento, agir com o adulto de forma adulta. Sabe? A gente saiu de uma ditadura militar, nenhum dos verde-oliva levaram o chilindró por conta de ter transformado o Estado Democrático de Direito em geleia por 21 anos. Então, agora, é o mínimo que a gente tem que fazer. A gente tem que cobrar que a justiça encare as coisas como elas são. Ataques a urnas eletrônicas é golpe. Ataque ao sistema eleitoral é golpe. Tentativa de impedir o sujeito que ganhou a eleição de assumir é golpe. Tentativa de fazer com que as Forças Armadas intervenham em um governo democraticamente eleito é golpe. É golpe. Agora, professora Juliana, esse ritmo que foi considerado acelerado de ouvir os réus e tudo mais, muitas reportagens estão saindo sobre uma definição ainda neste ano. A senhora concorda com esse prazo? Ontem a Mônica Bergamo trouxe uma apuração, ouvindo advogados de réus, que uma eventual prisão de Bolsonaro poderia sair já em outubro, né, desse ano. Eu acho bem impossível, tá? Pelo ritmo que nós seguindo, que na verdade é o ritmo que todo o processo penal com o réu preso deveria seguir, né? Algumas reportagens estão saindo assim, muito impressionadas, nossa, o processo está andando rápido demais. Não, o processo está andando no ritmo que todo o processo penal com o réu preso deveria caminhar, né? O ritmo adequado, né? Se nós continuarmos nesse ritmo, sim, eu acredito que a gente vai ter uma decisão em meados de setembro, outubro, né, sendo pessimista ali até novembro, porque nós temos um prazo bastante curto que corre em comum ali para a defesa, para alegações finais, né? Primeiro, é claro, para a acusação, após em prazo comum para todos os réus, e na sequência nós já vamos ter a sentença. E se nós seguirmos esse ritmo que nós estamos seguindo, não me parece ser uma decisão que vai demorar, né? Um juiz diligente, um juiz que esteja de fato envolvido no caso, já vai degravando os depoimentos, já vai formando a sua convicção, né, sobre as provas que estão sendo coletadas durante a audiência. Então, eu realmente acredito aí que em meados de outubro, sendo pessimista, novembro, a gente vai ter essa decisão. Vamos acompanhar. Professora Juliana Bertoldi, obrigado pela participação conosco, viu? Um abraço, um ótimo dia para a senhora. Eu que agradeço sempre a oportunidade, sabem que eu sou admiradora de vocês, fico muito feliz com os convites, e enquanto o Sakamoto falava, eu estava aqui batendo palmas, porque assino embaixo tudo que ele disse como cidadã, né, como professora a gente cuida, com como a gente vai construir as nossas respostas, mas como cidadã, Sakamoto, assino embaixo de tudo que você falou. Muito importante que a gente comece a levar a sério as intentadas fascistas e antidemocráticas nesse país, antes que seja tarde demais.